Neste artigo, fornecerei uma explicação concisa de como o valor gama é determinado durante o ajuste de um conjunto de dados a uma distribuição Weibull de 3 parâmetros. Este conhecimento irá capacitá-lo a tomar uma decisão informada sobre se deve evitar esta análise. Além disso, apresentarei um exemplo ilustrativo que mostra uma aplicação adequada da distribuição Weibull de 3 parâmetros. Os parâmetros de uma função PDF Weibull 3P são I gama. Beta, também conhecido como parâmetro de forma, é um valor positivo que governa a taxa na qual a taxa de falha muda ao longo do tempo. Se for inferior a 1, a taxa de insucesso diminui ao longo do tempo, indicando que a população está a ficar mais estável, em termos de insucesso, à medida que envelhece. Se for igual a 1, a taxa de falha é constante. Se for maior que 1, a taxa de falha aumenta com o tempo. Eta, também conhecido como vida característica, representa o momento em que 63,2% da população falha. Gama é um termo de mudança de tempo usado para modificar a distribuição Weibull de 2 parâmetros original. Se gama for igual a 0, o Weibull de 3 parâmetros se reduz a uma distribuição Weibull de 2 parâmetros. Um gama positivo significa que o item da população não falhará antes do tempo t ser igual ao gama. Do ponto de vista da confiabilidade, este é um atributo desejável. E se o gama for negativo? Isso significa que os itens desta população podem começar a falhar a partir de um momento negativo. Observe que na engenharia de confiabilidade estamos interessados apenas no domínio do tempo positivo. A principal razão para utilizar a distribuição Weibull de 3 parâmetros para o seu conjunto de dados é a crença de que um valor de gama positivo está presente na sua população, e você acredita que a análise pode fornecer esse valor. Considere os dois conjuntos de dados de tempo até a falha a seguir, conjunto de dados 1 e conjunto de dados 2, que são gerados usando a simulação de Monte Carlo do Weibull de 2 parâmetros com os parâmetros eta iguais a 9 e 3600, respectivamente. Ambos os conjuntos de dados são ajustados com o Weibull de 2 parâmetros usando regressão de classificação em X, e os resultados são mostrados aqui. A partir dos gráficos de contorno, há uma sobreposição significativa entre os dois contornos. Ou seja, que não há evidência estatística de que os dois conjuntos sejam diferentes. Você quer saber se existe gama e, assim, prossegue com a análise Weibull de 3 parâmetros. Talvez você esteja convencido de que não é possível falhar nas primeiras 1000 horas. Observe que você está esperando um gama positivo. Agora, deixe-me explicar como o gama é calculado usando o conjunto de dados 1. Primeiro, os pontos são plotados no gráfico de probabilidade Weibull. Uma linha 2P Weibull regride ao longo desses pontos. Observe que os pontos formam uma curvatura voltada para baixo, conforme mostrado aqui. Ao reduzir os valores de tempo até falha no conjunto de dados por uma constante apropriada, ou seja, gama, podemos remover a curvatura. Vamos subtrair 2965 de todos os valores no conjunto de dados 1. Agora plotamos esses pontos ajustados no gráfico probabilidade Weibull. A curvatura não é mais visível. O valor gama é 2.965 horas. O software procura um valor gama tal que o conjunto de dados ajustado não forme uma curvatura. Com base na nova linha reta, o beta e eta são agora 0,761 e 485,8 horas, respectivamente. Agora podemos traçar a curva Weibull de 3 parâmetros adicionando o valor gama à linha reta, conforme mostrado. Acabamos de ajustar o conjunto de dados original com o Weibull de 3 parâmetros. Vamos prosseguir com a análise do conjunto de dados 2. O valor gama esperado é próximo de 2.965. Como o menor ponto de falha do conjunto de dados 2 é 2.850, ele deve estar em algum lugar abaixo de 2.850. Observe que os pontos de dados formam uma curvatura voltada para cima. Para formar a melhor linha reta possível, o valor gama é de cerca de menos 5,9 milhões de horas. Temos uma gama negativa.
O beta e eta estão em torno de 1.400 e 586.000 respectivamente. E temos um valor beta que vai muito além de 50. Como nó lateral, um beta grande significa que a taxa de falha aumenta muito acentuadamente quando a idade do item se aproxima do valor eta. Pessoalmente, eu mudaria para outra distribuição, como normal ou lognormal se o beta for maior que 20. Esses dois conjuntos de dados foram gerados usando simulação de Monte Carlo com Weibull 2 parâmetros. Não havia valor gama, mas sempre podemos chegar a um gama, ajustando um Weibull 3 parâmetros. Quando você obtém dados de seu teste de laboratório, ou coleta de dados de campo, ou gera dados aleatórios por meio de simulação, há 50% de chance de que seu conjunto de dados forme uma curvatura para baixo. Nesse caso, você obtém algum gama positivo. Caso contrário, você obterá um gama negativo absurda. Considerando que você conhece a matemática por trás dessa análise, você ainda confiaria no valor gama mesmo que o resultado parecesse razoável? E se usarmos a solução MLE em vez do método de regressão? Bem, não entrarei em detalhes sobre a aplicação do MLE ao Weibull 3 parâmetros, mas apenas afirmarei que o MLE fornece resultados igualmente absurdos na maioria das vezes. Deixe-me encerrar meu comentário com um exemplo de caso de uso apropriado de Weibull 3 parâmetros. O conjunto de dados a seguir contém a hora de chegada de uma peça sobressalente de um fabricante. Você precisa de uma distribuição para descrever o prazo de entrega para fins de simulação. Conforme mostrado aqui, é o conjunto de dados histórico de lead time. Você está ciente de que o tempo administrativo mais envio é de 27 dias, ou seja, o prazo de entrega não pode ser inferior a 27 dias. Você pode definir o gama igual a 27 dias e aqui está o conjunto de dados ajustado. Ajustando ao Weibull 2 parâmetros, obtemos beta igual a 1,64 e eta igual a 6,5 dias. Assim, a distribuição pode ser descrita usando um Weibull 3 parâmetros com beta igual a 1,64, eta igual a 6,5 dias e gama igual a 27 dias. Este exemplo ilustra o caso em que gama é um valor que você precisa fornecer e, em seguida, transformar os dados para ajustar um Weibull de 2 parâmetros. É muito improvável determinar por meio de análise estatística que o tempo de administração mais envio é de 27 dias. O analista sabe disso porque entende a situação em que os dados são coletados. Concluindo, não podemos esperar que se possa extrair um valor gama ajustando os dados a um Weibull de 3 parâmetros. Gama deve ser uma quantidade conhecida pelo analista. Se você não tem conhecimento do valor gama, siga o Weibull de 2 parâmetros. Obrigado por ver este vídeo. Você também pode visualizar o artigo baseado em texto deste vídeo usando o link fornecido aqui.